Olá, seja bem-vindo ao Workshop Aprendedoria. Eu sou a fonoaudióloga Diana Faria e este é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos onde eu vou ensinar como você consegue estimular importantes habilidades cerebrais necessárias para a aprendizagem, usando estratégias de intervenção que você pode realizar tanto em consultório quanto em sala de aula. E principalmente, que você saiba exatamente como e por que realizar essa intervenção. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre uma estratégia muito interessante para estimular a atenção, discriminação e memória auditiva, que são habilidades fundamentais para que a criança possa aprender. Serão apenas 30 minutinhos, então separe agora esse tempo para se dedicar ao seu estudo. Aliás, ao final desses 4 encontros, você terá em mãos estratégias e uma bagagem de conhecimento que fará muita diferença na vida de crianças com dificuldades de aprendizagem, especialmente aquelas com dificuldades de leitura e escrita. Esse conhecimento também servirá para estimular as crianças que aprendem como a maioria, mas principalmente será transformador para aquelas crianças que muitos professores já tentaram de tudo e parece que a criança não se desenvolve. Compreender como a sua atuação pode transformar o cérebro dessas crianças é algo encantador. E é isso que me motiva a estar aqui e compartilhar com você tudo o que eu aprendi nesses anos. Nos últimos anos eu tenho recebido muitas crianças de 4º e 5º anos escolares e que ainda não estão alfabetizados. Algumas com diagnóstico de dislexia e outras sem diagnóstico fechado por até dificuldades financeiras de se realizar um diagnóstico multiprofissional, que é o ideal nesses casos, mas infelizmente nós sabemos que são poucas as clínicas públicas que realizam esse tipo de diagnóstico. Mas o que eu tenho a te dizer é que nós não ficamos de mãos atadas. Por não ter um diagnóstico fechado ou por não saber o que a criança tem. Lógico que esse é o caminho ideal e que ter um diagnóstico é ideal para a família, para a criança, para a escola e para os profissionais que atuam. Mas enquanto isso não acontece, nós temos o dever de ajudar essa criança a se desenvolver. E nesses dias aqui você terá justamente ferramentas que lhe darão esse poder de ajudar a criança a se desenvolver. Ou seja, é possível ajudar a criança com dificuldade de aprendizagem, mas para isso nós precisamos oferecer algo diferente e sistemático para essa criança. Mas Diana, eu não atuo com criança dessa faixa etária, eu atuo com crianças da educação infantil ou dos primeiros anos escolares, do Fundamental 1. Esses encontros servirão para mim? É aí que está a beleza. Quanto antes você utilizar essas estratégias com as crianças, mais fácil se tornará todo o processo de aprendizagem, ajudando tanto as crianças que aprendem de modo fácil, quanto aquelas que poderiam ou têm uma dificuldade no processo de alfabetização. Além das estratégias práticas, você também vai efetuar o download de diversos materiais para colocar em prática a partir de hoje mesmo. E você que está aí se perguntando se essas estratégias realmente funcionam, eu posso te garantir que sim. Pois ao longo dos meus mais de 20 anos de atendimento eu já tive o privilégio de ajudar inúmeras crianças, que inclusive hoje, muitas delas estão formadas e seguindo uma vida adulta profissional normal. Inclusive, deixa eu te contar como tudo isso aconteceu na minha vida. Há 20 anos eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu atendi minha primeira paciente disléxica. Na faculdade eu não tinha tido experiência prática em atender crianças com dislexia e eu me senti totalmente perdida. A mãe me trouxe a pergunta: será que a minha filha é disléxica? E naquele momento eu não tinha essa resposta e eu fiquei desesperada. E até em pensar se eu conseguiria ser capaz de ajudar essa criança, essa família. Eu fui atrás de livros e há 20 e tantos anos atrás, não havia muita literatura em português e ainda não era fácil o acesso a conteúdo a outros idiomas. Eu fui fazer supervisão com uma fono super experiente e que me ajudou a evoluir essa paciente e a direcionar os meus estudos. A paciente estava na época da alfabetização e num primeiro momento eu me senti insegura e com medo de fazer algo errado. Afinal, a responsabilidade é muito grande, ainda mais especialmente nessa época da vida da criança. E eu realmente corri atrás para que eu pudesse me sentir segura nesse processo. Fui atrás de cursos, de supervisão, de livros e cada vez procurei profissionais mais experientes que eu e suguei ao máximo de todas as experiências que eu tive.
E é interessante que quando a gente tem um ser humano ali na nossa frente, que depende da nossa atuação, a motivação é gigante. Totalmente diferente de quando você está na faculdade, o conhecimento parece que é só para passar na prova, né? E participar desse processo com essa paciente, ajudá-la a vencer e ajudar essa família a compreender as dificuldades dela, foi um desafio que me marcou para o resto da minha carreira profissional e com certeza marcou o meu modo de atuar com todos os pacientes que eu atendi nesses 20 anos. Hoje, essa paciente já terminou a faculdade e está com sucesso. Naquela época, eu pensei, todo mundo precisa saber ajudar um paciente disléxico ou com dificuldades de aprendizagem a vencer os seus desafios, porque é possível. E 5 anos depois de muito estudo sobre esse tema, eu estava desenvolvendo o PLUC no Planeta dos Sons, que levou 3 anos e meio para ser desenvolvido e aperfeiçoado. O PLUC é um software que trabalha com habilidades importantes para o processo de alfabetização através de jogos. Quem já me conhece sabe que eu amo a tecnologia. Na verdade, eu passei a amar a tecnologia porque eu vi que era ela que encantava a maior parte dos meus pacientes e me possibilitava chegar ao meu objetivo, que era a participação ativa da criança para desenvolver as habilidades que ela necessitava, usando 3 importantes facilitadores da aprendizagem: a emoção, a motivação e a repetição. Por isso, eu comecei o PLUC no Planeta dos Sons, que foi lançado em 2008, e as novas aventuras do PLUC em 2011, que estimula as habilidades de atenção, memória, processamento auditivo e visual e linguagem. Em 2012, em parceria com a doutora Ingrid Gilov, lançamos o Afinando o Cérebro, que é um site para treino de linguagem, memória, processamento auditivo, visual e que já atendeu mais de 30 mil pacientes entre crianças, adolescentes e adultos, e mais de 5 mil profissionais. Todos esses materiais são em formato de jogos, e é essa uma outra área que eu venho dedicando os meus estudos e a minha atenção, porque eu percebo o quanto facilita reunir a estimulação com o universo lúdico, para crianças e até mesmo para adultos. Mas aqui no workshop eu vou focar nas atividades que não são as tecnológicas, porém que foram as que serviram de base para o desenvolvimento de algumas e muitas das atividades tecnológicas que eu falei. São estratégias fáceis de serem preparadas, que atraem os alunos ou pacientes e que podem ser utilizadas em qualquer lugar, apesar de não serem tecnológicas. Com essas atividades, eu consegui o mesmo objetivo: a participação mega ativa e a repetição da tarefa. Então, ponto positivo para a atividade. E é engraçado como os pacientes e alunos amam, e você também vai ter essa experiência e lembra de me contar como foi o que você viveu com essa estratégia. O que eu vou compartilhar nesses 4 dias são práticas que todos os educadores podem usar com crianças e adolescentes, tanto em ambiente escolar quanto em ambiente clínico. E estar aqui compartilhando isso com você, imaginar que essas ações podem chegar em crianças com dificuldades de aprendizagem, com dislexia, TDAH, falha de processamento auditivo, é muito gratificante. E saber que tem gente fora do Brasil neste momento acompanhando esse workshop me deixa muito, muito feliz. Então vamos lá colocar a mão na massa para fazer uma atividade. Apesar de algo bem simples de ser feito, a forma de utilizá-lo que eu vou contar aqui hoje para você e tudo que essa atividade envolve de estimulação é o que fará a diferença. O mais incrível é que as estratégias que eu vou te ensinar são práticas e fáceis de usar. Inclusive, os materiais que serão utilizados, provavelmente você tenha todos eles aí na sua escola, no seu consultório ou na sua casa. Essas estratégias funcionam principalmente se você compreender a forma como o cérebro aprende e o seu papel na intervenção. Aliás, é isso que transforma qualquer atividade ou brincadeira em uma verdadeira estratégia de intervenção: o papel do mediador. É isso que eu vou te contar aqui, exatamente o que fazer, como agir e por que fazer isso. Ou seja, o passo a passo da intervenção. Então fique comigo até o final do vídeo, mesmo que você pense: ah, Diana, esse tipo de material eu já conheço, eu já usei. Se você não aprendeu a usar com as regras daqui, talvez esteja perdendo uma oportunidade de usar esses materiais com crianças de 3 anos até adultos. Olha, até idosos também. Eu já utilizei com idosos com resultado.
Aliás, uma questão importante é a repetição da tarefa, e é algo que nem todo mundo se sente confortável nesse tema. E o que eu tenho a te dizer é que não tenha medo de repetir uma tarefa se ela ainda estiver trazendo aprendizado para a criança, para o adulto ou para o adolescente. Ainda mais se ela estiver sendo realizada com prazer. Lembra do vídeo que eu falo da importância de se contar histórias para crianças pequenas? E eu comento que após assistir o filme da Frozen 8 vezes, eu achei uma cena que meu cérebro parecia totalmente nova para ele. Ou seja, como nós não conseguimos prestar atenção a muitos estímulos ao mesmo tempo, o nosso cérebro seleciona alguns deles por vez. E quando repetimos uma mesma tarefa, temos a possibilidade de absorver coisas novas e principalmente de tornar mais eficiente aquilo que já sabemos fazer, aprimorando nossas habilidades. Nós recebemos todas as informações do mundo via os nossos órgãos dos sentidos, não é? Através da nossa visão, olfato, paladar, tato e audição. E na maioria das vezes, quanto mais informações combinadas entre esses canais sensoriais, mais fácil é o nosso aprendizado. Então lembre sempre que possível associar informações auditivas, visuais e sinestésicas. As sinestésicas é aquelas que envolvem tato, olfato e paladar. Mas também é muito importante que a gente estimule cada um dos canais sensoriais separadamente, para desenvolver habilidades específicas. E nessa atividade nós vamos desenvolver as habilidades de atenção auditiva, discriminação e memória. Em alguns momentos associado a outros canais sensoriais e outras vezes exclusivamente auditiva, porque a escuta é fundamental para o processo de aprendizagem. Vamos lá! Enquanto eu vou fazendo, eu vou contar como estimular essas habilidades com esse material. Primeiro, nós vamos precisar de caixinhas como essa. Eu gosto bastante dessa que tem o visor transparente, porque a criança pode olhar o que tem dentro. Se você não encontrar essa caixa, você pode colar aqui uma foto com o material que você vai utilizar. Porque a ideia é que quando virarmos a caixinha, o jogador possa enxergar o material ou pelo menos a foto do material que está aqui. Além disso, você vai precisar de alguns materiais específicos. Você pode escolher outros. O ideal é que você analise o tipo de som para a escolha do nível de dificuldade dos materiais. Então vamos entender como é isso. Arroz, milho e feijão, olha, eles possuem uma característica de um som mais longo que desliza pela caixinha. Então se você colocar esses elementos na mesma jogada, a jogada fica mais desafiadora. Se você quiser, você pode usar moeda, prego e materiais diversos. Por exemplo, macarrão, botão e palito de dente possuem um som mais grave e muito mais parecido. Moeda, clipes e aqueles palitinhos de plástico pegar petisco, eles têm sons mais agudos. Nós vamos precisar de 2 caixinhas com cada material. E é importante que você coloque a mesma quantidade em cada uma das caixinhas. No final da aula, você vai ter uma lista de materiais que é a minha sugestão para você confeccionar as caixinhas. O primeiro passo da atividade é o reconhecimento auditivo. O que isso significa? Que a criança vai olhar o material, sentir como esse som faz e ouvir o ruído. O ideal é que você possa juntar em várias atividades os 3 elementos: auditivo, visual e sinestésico. Quanto mais você fizer isso, e até o meu convite não é só para essa atividade, o meu convite é que em todos os seus momentos de ensino, você utilize recursos dessas 3 categorias de aprendizagem. Porque aí, esses 3 canais sensoriais sendo estimulados, vão ajudar com que o cérebro da criança aprenda de um modo muito mais fácil. É muito natural a gente acabar escolhendo estratégias ou a forma de ensinar quando a gente gosta de um canal específico. Por exemplo, se eu gosto mais de receber a informação via auditiva, eu acabo usando mais elementos auditivos na minha explicação. E isso pode não atingir todas as crianças. O importante é que a mesma estratégia, ou seja, o mesmo ensino, o mesmo objetivo, ele tenha elementos diferentes dos 3 canais sensoriais. Mas lógico, em alguns momentos a gente vai estimular cada um dos canais sozinho. E é isso que a gente vai fazer nessa atividade também. Bom, depois do reconhecimento, olhar o que é, ouvir e até dizer o que é, a próxima etapa é discriminação.
Nós vamos fazer um convite para a pessoa notar as diferenças entre os sons. Aqui é importante que ela nomeie com as palavras dela essa diferença. Lembra daquele vídeo do significado das palavras? Você viu lá na aprendedoria? Então, é importante que a gente use também as palavras que a criança está usando. Então, se ela diz que o som é fraquinho, fininho, ou é suave, ou é gostoso, ou é macio, que a gente também possa incorporar isso na nossa explicação ou no nosso diálogo com a criança. Para crianças maiores, é interessante que a gente traga nomes novos: agudo, grave, intenso, forte, fraco, longo, curto. E aí a gente vai sentindo de acordo com o nível da criança, com o nível de dificuldade. E por fim, depois da discriminação, nós vamos chegar à memória. Então o que a gente faz para trabalhar com a memória? É como um jogo de memória mesmo. Nós viramos todas as caixinhas para baixo, né? E embaralhamos para que agora a gente faça um jogo da memória auditiva. Mas nesse caso é interessante que a gente vá utilizando a quantidade de materiais de acordo com o nível de dificuldade da criança. Nós vamos fazer também a seleção dos materiais que vão utilizar naquela jogada, também de acordo com o nível de dificuldade da criança. Por exemplo, para crianças de 3 a 4 anos, nós vamos colocar só 4 pares de caixinhas para começar. E para as crianças maiores, a gente pode utilizar um maior número de caixinhas e com elementos muito mais parecidos. Bom, e como que a atividade vai sendo conduzida? Os jogadores vão se dividindo, né, intercalando as suas jogadas. Cada um vai jogar uma única vez. Ele vai ouvir o barulho da caixinha e sentir também, né? A gente tem outros elementos além do auditivo. E escolhe outra caixa para ouvir. Se não for par, ele vai passar a jogada para o próximo. Se ele achar que é par, aqui é super importante. A criança não pode olhar a caixinha em nenhum momento na jogada dela. Se ela achar que é par, ela tem que virar as duas caixinhas para o adversário e o adversário sim é que vai dizer se é par ou não. Se for par, ela pega a caixinha para ela, as duas caixinhas. Se não for par, ela tem que devolver as duas caixinhas no mesmo lugar. E essa regra é super importante, porque essa regra trabalha o controle inibitório. Porque dá muita vontade, dá muito desejo de realmente olhar o que está ali, mas nesse momento não pode. Mas Diana, isso é importante? Sim, é super importante. Estabelecer a regra, a criança seguir a regra à risca e desenvolver esse controle inibitório é fundamental para os aprendizados que virão pela frente. Fazer de cada ação nossa uma intervenção consciente em relação ao futuro da criança é a nossa principal responsabilidade. Nós temos que ter a consciência de como a nossa intervenção no momento presente pode estar construindo estruturas fundamentais para a criança aprender em sala de aula. E agora vem uma super dica. Para crianças com dificuldades de aprendizagem, que já estão colecionando muitas frustrações de aprendizagem, é realmente importante que na primeira partida e talvez até na partida seguinte, a criança possa vencer. Então, quando jogamos uma criança e um adulto, temos as estratégias de auxílio discretamente, ou mesmo quando for um grupo, a gente vai fazer essa intervenção. Depois das 2 primeiras partidas com vitórias, aí a gente pode jogar de forma igual com a criança, gerando a frustração da perda, lógico, né? Se você conseguir ganhar da criança. Mas como que a gente pode fazer para a criança ganhar? Dando mais dicas ao longo da nossa própria jogada, mostrando a ela como nós podemos pensar em voz alta. Nossa, esse som aqui se parece com arroz. Então, nesse cantinho está o arroz. Bom, deixa eu ver onde que está o outro arroz. Ó, ah, não, esse é a moeda. Então, aqui está o arroz, aqui está a moeda. Então, o que eu fiz? Eu construí um processo de pensamento que é o que eu quero desenvolver na criança. Eu vou sugerir para ela uma forma de pensar e estruturar a informação com a minha própria fala. Porque é isso que eu desejo na criança. As crianças que não têm dificuldade de aprendizagem, elas desenvolvem sozinhas esse caminho para resolver os problemas que são expostos a ela. Basta elas serem expostas e o seu cérebro já começa a linkar com outras situações de vida em que elas se saíram bem e que podem ser úteis para resolver aquele desafio apresentado. Mas as crianças com dificuldade de aprendizagem nem sempre fazem isso sozinhas. E só a exposição ao desafio não é suficiente para desenvolver nelas novos comportamentos
ou estruturas de pensamento ou novas habilidades. Elas precisam de um modelo para seguir, experimentar, vivenciar e repetir essas estruturas. Aí sim, conseguem aprender. Ou seja, nem sempre o problema de aprendizagem é dificuldade de aprender, mas sim uma necessidade de termos um caminho diferente para ensinar essa criança. Bom, o nível 2 é um pouquinho diferente, a gente vai trabalhar exclusivamente com a escuta. Então, o jogador não vai colocar a mão para que ele escute e sinta a caixinha, né? O som e a sensação. É o outro jogador que vai fazer isso. Nós vamos utilizar um cronômetro, porque o jogador ele vai concorrer com ele mesmo, ou seja, ele com ele mesmo. Então, olhem só, como que vai fazer? Eu vou jogar e o meu adversário, na verdade o meu ajudante nesse caso, né, é quem vai mexer nas caixinhas. Eu vou mostrar rapidamente e ela vai ter que, né, me ajudar a olhando as caixinhas e dizendo se é par ou não. Então vamos lá. O arroz, milho, aqui, esse. Par, veja se é par. É par? Sim. É par, eu pego pra mim. Veja se é par. Não. Aí eu continuo, a caixinha volta para o mesmo lugar. Então olha só, nesse caso eu não coloco as mãos na caixinha. Eu vou ter que ir conduzindo até que fique a última caixinha. Quando ficar só duas caixinhas, obviamente elas são pares. E aqui, tanto no nível 1 quanto no nível 2, a gente vai ter uma regra específica. O jogador não pode pegar, né, a caixinha direto. Ele aqui sim, ele vai ouvir, né, se for no nível 2, a outra pessoa que vai balançar, se for no nível 1 eu mesmo vou balançar e vou dizer qual é o elemento que está nessa caixinha. Aqui é a única vez que eu peço para fazer a nomeação do objeto mesmo, que faz parte do jogo. Se eu acertei, eu ganho a caixinha. Se não, eu vou, né, no nível 1, a caixinha vai para o meu adversário, se eu não acertei. E se eu acertei, se no nível 2 eu não acertei, o tempo vai correndo até que eu consiga acertar os materiais. Bom, eu espero que você aproveite muito essa atividade. Lembra que tem o como jogar no nosso material. Lembrando que se o indivíduo tiver um transtorno de processamento auditivo, essa atividade não substitui a terapia fonoaudiológica, mas ela pode ser usada como uma atividade do pacote de estimulação auditiva desse paciente. Utilize essa atividade com todas as faixas etárias e você vai perceber o quanto ela é importante para o desenvolvimento das habilidades auditivas de crianças até adultos. Aliás, essa é uma boa dica. Não tenha medo de brincar com os adultos. O cérebro do adulto pode e deve ser desafiado com materiais lúdicos também. Às vezes a gente pressupõe que não vai dar certo com este ou aquele adulto, mas tudo vai da forma como a gente apresenta a estratégia e mostra os objetivos de desenvolvimento. Estamos aqui para modificar e flexibilizar o cérebro das pessoas, não é? Então não perca a oportunidade de fazer isso nas suas intervenções. Você vai perceber como a intervenção aplicada no momento correto pode fazer toda a diferença no seu paciente ou aluno. E se você gostou dessa primeira aula, se prepare, porque tem muito mais conteúdo por vir ao longo dessa semana. No próximo vídeo eu vou abordar como estimular o importantíssimo pré-requisito para o processo de alfabetização, que são as habilidades de consciência fonológica. Como fazer isso de forma totalmente lúdica e ainda como envolver a família nesse processo. Portanto, fique atento ao seu e-mail, pois quando eu liberar a próxima aula eu vou te avisar por lá. E como essa aula já está gravadinha para você na plataforma, faça como eu fiz no filme da Frozen. Assista várias e várias vezes e você vai se surpreender como você vai encontrar novos aprendizados nas minhas mesmas palavras. Isso, a tecnologia vem ajudar e muito. Eu estou aqui no meu consultório e você está aí no seu consultório, na sua escola, na fila do banco, no salão de beleza, ou seja, em qualquer lugar e pode estar aprendendo e vendo essa aula quantas vezes você quiser. Isso é incrível, não é? A tecnologia nos aproxima. E para você que assistiu esse vídeo até o final, eu quero te dar um presente. Abaixo desse vídeo, em algum lugar aqui embaixo, na descrição, tem um botão para você fazer um download de um mapa mental com as informações principais dessa aula, as instruções para construir o jogo da memória auditiva, as regras de como jogar o jogo e o placar para você anotar toda a pontuação. São 4 arquivos e nesse material, que já está disponível para você,
é para você aproveitar. E se tiver dúvidas, lembra de me enviar. A ideia é que você sinta totalmente seguro para executar essa atividade e, principalmente, colher os resultados com o seu paciente ou seu aluno. E agora é minha vez de te pedir uma coisa. Eu quero que você deixe seu comentário falando o que você achou da aula. Se quiser se apresentar, falar qual a sua atuação, quais são seus maiores desafios, eu adoro ouvir o que você tem a dizer e eu mesma leio todos os comentários e eu farei o possível para responder a todos. Combinado? Então é isso. Role a página para baixo, deixa seu comentário e te vejo na próxima aula. Até mais!